gente. Eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse vídeo faz parte do SIC, o Seminário de Iniciação Científica da UFSC, e visa relatar as atividades desenvolvidas no período de agosto de 2017 a julho de 2018 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. O nome do meu projeto é Desenvolvimento e Implementação de um Controle de Posição para um Motor de Corrente Contínua, e eu fui orientada pelo professor Daniel Ferreira Coutinho, do Departamento de Automação em Sistemas. O sistema escolhido como estudo de caso para esta pesquisa foi o motor de corrente contínua de GIAC 710. Ele é composto por 3 componentes principais: um motor, um taco gerador e um potenciômetro, que estão acoplados por meio de uma relação de engrenagens. Realizar a aquisição de dados era algo muito importante para o nosso projeto. Mas, afinal de contas, o que é a aquisição de dados? A aquisição de dados é o processo de medição de um fenômeno elétrico ou físico, como tensão ou corrente, com o uso de um computador. Neste projeto, os dados foram adquiridos por meio do hardware MyHill, desenvolvido pela empresa National Instruments. O MyHill possui um arranjo de portas programável em campo e um processador que trabalha com um sistema operacional de tempo real. Ele fornece alimentação em níveis de 3.3 volts e 5 volts, e também possui entradas e saídas digitais e analógicas. O ajuste dos controladores e todo o restante da lógica de programação foi feita utilizando a linguagem gráfica LabVIEW. A alimentação do motor foi realizada com o auxílio de uma fonte de alimentação de 24 volts. Além disso, para acionar o motor por um sinal PWM proveniente do LabVIEW e adquirido por meio do MyHill, foi necessário isolar o MyHill do restante do circuito eletrônico. Isso foi feito para evitar danificar a placa, já que qualquer sinal gerado fora do máximo suportado pelo MyHill poderia danificar permanentemente seus terminais. Para tal objetivo, foi utilizado o isolador digital ISO 7240C. A ponte HL298N foi utilizada para controlar a velocidade do motor e também o sentido de rotação do mesmo. Também foi preciso medir a velocidade angular do motor, e isso foi feito através da leitura do taco gerador. O MyHill, no entanto, possui entradas para medir sinais analógicos somente no intervalo de 0 a 5 volts. Portanto, viu-se a necessidade de condicionar o sinal medido no taco gerador, a fim de, novamente, proteger os terminais da placa. No circuito de condicionamento de sinal, foram utilizados 2 potenciômetros de 10K, 4 resistores de 1K e um amplificador operacional LM324. Além disso, uma fonte de alimentação que fornece menos 12 e mais 12 volts foi utilizada para alimentar os terminais do on-pop e um dos potenciômetros. O outro potenciômetro foi alimentado pela tensão proveniente do taco gerador. Os potenciômetros foram ajustados de modo que o terminal VA forneça menos 2.5 volts e VB 2.5 volts. Dessa maneira, a tensão fornecida na saída estará sempre na faixa de valores suportada pelos terminais do MyHill. Por fim, a leitura da saída do circuito é enviada para o LabVIEW através de uma entrada analógica. Além disso, para que seja feito o controle de posição, também é necessário ler os dados provenientes do potenciômetro do motor. Para tal, o potenciômetro foi alimentado com 0 volts e 5 volts e seus dados foram adquiridos por meio de uma entrada analógica do MyHill. O objetivo principal do projeto era controlar a posição do motor de corrente contínua. Mas o que significa controlar um processo? Controlar, basicamente, é fazer com que uma variável assuma um valor desejado por meio de uma ação no sistema. Em um sistema de controle em malha fechada, é feita uma comparação entre o valor de referência e a saída real do processo, que é lida por meio de um sinal de realimentação. Essa comparação gera um sinal de erro, e o objetivo do controlador é realizar as modificações necessárias a fim de reduzir, ou preferencialmente, eliminar esse erro. No nosso sistema, realimentamos tanto a leitura da velocidade quanto a do potenciômetro do motor. A realimentação da velocidade foi feita com o intuito de reduzir a parcela oscilatória do sistema. O sistema apresentava muitas não linearidades e foi difícil achar uma faixa de parâmetros que a resposta fosse totalmente satisfatória. De maneira geral, para pequenos degraus de referência, o sistema se comportou bem. Porém, mudanças bruscas de referência levavam o sistema à instabilidade. O algoritmo utilizado foi o proporcional integral derivativo. Uma sugestão para trabalhos futuros é implementar técnicas de controle mais avançadas, já que o sistema apresenta muitas não linearidades.